Fala pessoal, Rafa Ranieri na resenha de HQ dessa semana. Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que o vídeo novo for ao ar. Bom, essa semana a gente vai ter um gibi que já está rodando aí há um tempo, desde 2019, ele não é novo, é O Homem que Passeia, do Jiro Taniguchi, publicado aqui pelo selo Tsuru, tá? Que na verdade é da Devir, nesse voluminho bem bonito. Por que eu resolvi falar desse quadrinho agora, gente? O Homem que Passeia, eu tenho pra mim, lá vamos nós, é uma daquelas resenhas bastante pessoais, tá, gente? Porque assim, primeiro, o Jiro Taniguchi é um autor acima de qualquer suspeita, a gente não precisa falar que ele é um cara muito bom, todo mundo sabe o quão bom Jiro Taniguchi é. Se a gente precisar falar alguma coisa sobre o estilo dele, logo na capa, que é escolhida pelo selo Tsuru, já vem alguns detalhes, essa mistura bastante típica do autor, que é frequentemente lembrado por ser um dos autores de mangá mais, abre aspas, ocidentais, fecha aspas, que existem, pela sua mistura de elementos típicos, o que é que isso significa, dos mangás, com alguns elementos ocidentais, como por exemplo o uso de linha clara e traços limpos. E isso é bastante evidente no decorrer da HQ, tá? Só que não é disso que eu quero falar, gente. O que eu quero falar é sobre o que existe nessa HQ, que é nada. Este é um mangá sobre nada. Só que não nada no sentido daquele, eu falo, é uma história sobre nada, talvez a primeira referência que venha na sua cabeça seja, por exemplo, Seinfeld. Mas não é uma ode ao ridículo do nada, do falar sobre nada, do agir sobre nada. Pelo contrário, se o Seinfeld ele exalta esse ridículo neurótico da vida contemporânea de 4 pessoas que não conseguem calar a boca e não conseguem interagir com o mundo porque são neuróticas, O Homem que Passeia ele vai num sentido completamente oposto. Ele é um convite à contemplação e à reflexão. Ele é um mangá sobre pisar no freio, gente. Tá? E é por isso que talvez seja uma leitura até desafiadora pro amigo leitor, porque quando você entra em O Homem que Passeia, talvez você espere uma narrativa continuada, talvez você espere um certo desenvolvimento, você espere um certo ritmo. E eu uso aqui essa palavra num sentido bastante interessante, porque ritmo implica em uma condução, implica em um movimento, enquanto essa HQ, esse mangá, fala justamente sobre isso, sobre parar, sobre sentir, sobre contemplar. Existe uma nuance cultural bastante interessante no mangá, que é justamente o seguinte: nós estamos falando de um mangá, ou seja, uma obra de arte eminentemente japonesa. A cultura de trabalho, o ritmo de vida contemporâneo do Japão, principalmente nas grandes megalópolis, é insano. Existem até palavras locais que falam justamente sobre morte por exaustão de trabalho, que é uma coisa muito típica deles. Paradoxalmente, existe na cultura japonesa clássica, principalmente inspirada pelo shintoísmo, uma noção de que o ser humano ele é indissociável da natureza. Em um sentido espiritual, é verdade, mas também filosófico. E que para que nós possamos realmente apreciar o que existe, não apenas apreciar no sentido de contemplar, mas que nós possamos nos relacionar num nível que seja saudável mentalmente, espiritualmente, com o mundo, com a natureza ao nosso redor, nós precisamos dar atenção a ela. O ritmo do mundo é muito diferente do ritmo que nós impomos a nós mesmos, é muito diferente do ritmo dos seres humanos. E a reflexão que o Jiro Taniguchi faz aqui nesse mangá é justamente isso. Nós precisamos parar, nós precisamos apreciar, nós precisamos contemplar. Porque se nós não pararmos, nós perdemos, não é só que nós somos prejudicados, é que nós perdemos o sentido das coisas, sentidos de coisas que são frugais, pequenos eventos, como tipicamente na cultura japonesa, como por exemplo o desabrochar das sakuras, é um evento tão frugal, tão efêmero, tão momentâneo, que precisa dessa atenção contemplativa para ser percebido, para ser entendido, para ser assimilado. E quando nós não paramos, e isso é um problema endêmico da contemporaneidade, esse ritmo de trabalho, de vida, que nós precisamos produzir, nós precisamos fazer, nós precisamos exibir.
É até irônico, né, que esse seja um vídeo de resenha, afinal de contas vocês estão ocupando o tempo de vocês ouvindo uma pessoa falar sobre um mangá que estimula você a fazer justamente o oposto. Saia do YouTube, saia desse preenchimento contínuo e muitas vezes vazio do seu tempo e tire um tempo para si, para contemplar, para apreciar essas pequenas coisas. Então, de certa forma, existe uma noção até idílica transmitida por essa obra, que é a ideia de que, a partir do momento que você terminou de ler esse mangá, o melhor que você faz é fechá-lo e não fazer mais nada em seguida. E tirar um tempo para assimilar esse nada, mas não um nada nihilista. É um nada que é autossuficiente, é um nada que convida você a apreciar esse tempo. Acho que a palavra é essa, a apreciar o tempo em si, não a sua passagem, não o seu ritmo, mas apreciar o tempo da vida, né? Como diria o próprio Siddhartha Gautama, em uma outra referência bastante clássica à cultura oriental, que de muitas formas também está presente aqui nesse mangá. Então, eu não tenho mais elogios a fazer isso aqui, tá, gente? Para mim, O Homem que Passeia é uma obra sui generis no catálogo nacional. É o exato oposto de tantas coisas que a gente vê sendo publicadas nesse momento. A gente tem tantos quadrinhos autorais independentes falando sobre política e coisas super tensas, ou então aventuras frenéticas de heróis de ação ou heróis de fantasia, ou mesmo no escopo dos mangás, mesmo que não sejam battle shonens de aventura, nós temos tantas coisas que são dramas tão pesados e questões existencialistas que forçam reflexões difíceis. E aí nós temos O Homem que Passeia, que traz muito da visão do Taniguchi sobre o mundo, sobre a natureza, né? Eu falei, é uma obra sui generis, talvez não em comparação ao seu próprio catálogo, né? A própria obra, né? O próprio quórum dos temas que o Taniguchi trabalha. Mas mesmo assim, eu acho que esse mangá em particular é uma exegese sobre apreciar o nada, sobre contemplar, sobre parar. Então é isso, pessoal, essa foi a resenha de HQ dessa semana. Eu espero que vocês tenham uma semana com bastante tempo